Bom, vamos começar pelo capítulo 1. Nós estamos aqui, somos Pleiadianos, um conjunto de energia das Pleiades. Temos uma longa história. Nossos ancestrais vieram de outro universo que atingiu a conclusão. Um universo. Vocês trabalham num planeta que está chegando à conclusão e nós estamos aqui para ajudá-los nessa tarefa. Essa conclusão ou transformação tem sido anunciada há eons. E um momento importante, o que acontecer na Terra agora irá afetar todo o universo. A transformação consiste em vocês compreenderem quem são para poderem levar adiante a experiência. Nossos ancestrais vieram de outro universo que havia se completado e então compreendido universalmente que era o Criador primordial, a causa primeira ou a jornada do Criador primordial no tempo. Eles vieram de um universo que havia descoberto sua essência criativa. Descobrindo essa essência, descobrimos que somos criadores. Nossos ancestrais tiveram a escolha de voltar ao Criador primordial, que é simplesmente mente, movimento, e permanecer dentro daquela vibração, ou continuar como sempre acontece, quando a conclusão de forma é atingida. Eles escolheram vir a este universo como embaixadores porque perceberam que um dia vocês estariam prontos para a conclusão. Vieram às Pleiades porque esse sistema estelar algum dia será capaz de ajudá-los no período mais difícil da crise que correria quando vocês estivessem prontos para se ligar novamente ao Criador primordial. É bem interessante essa parte quando ele fala que nós vamos atingir a conclusão, né? É muito interessante isso daqui, porque mais pra frente a gente vai poder ver isso com mais detalhes, né? Que na verdade quando se criou todo o universo, criou tudo que existe, na verdade foi uma expansão de energia e consciência divina, e que em algum momento, não sei dizer qual o tempo preciso, tudo isso vai voltar a se tornar uma unidade, né? Eu estava aqui, por exemplo, olhando a escala de tempo, quando ele fala em éons, a gente está falando de eras, né? Então o éon é a unidade de medida mais alta que tem dentro da escala de tempo geológico, né? Se a gente olhar aqui na escala, assim, é um negócio muito estrondoso, né, cara? É muito grande. Aqui a gente está falando aqui em milhões de anos, a gente não está falando de 1000 anos, né? Ou milhares de anos aqui. Então aqui o éon ele compõe todas essas outras subescalas do tempo. Aqui tem uma cronologia da vida, como que tudo começou e tal. Foi só uma pesquisa rápida que eu fiz para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente está falando, né? O que é éon e tal. E aqui, ó, se você for ver a linha de tempo geográfica, tem todas aqui as composições, né? O super éon, né? Que já compõe todas as escalas de tempo. É um negócio muito grandioso, né? Se você olhar aqui dentro de éons, tivemos vários éons, né? Cada éons lá tinha seus milhares de anos e compondo todos eles formavam os milhões de anos, né? Que aqui a gente tem o período quaternário, pleistoceno, calabriano. Aqui a gente pode até ver ó, que as épocas do período quaternário não couberam por extenso no gráfico. Corresponderiam respectivamente ao plioceno. E aqui ele fala, né, que compreendia mais ou menos entre 5.332.000 anos e 1.800.000 anos, né? Então assim, para você ver que o que a gente vê aqui que está escrito no livro faz muito sentido, né? Porque aqui eles estão falando numa escala de tempo muito grandiosa. Nossos ancestrais eram alguns dos planejadores originais da Terra, orquestradores que semearam mundos e civilizações com criatividade e amor. Devido às suas qualidades, eles gostavam de orquestrar mundos da mesma forma que maestros amam dirigir orquestras. Nossos ancestrais também são os vossos ancestrais, e nós gostamos de chamá-los de nossa família antiga, e que na verdade vocês são. Nossos ancestrais doaram o seu DNA aos planejadores originais, e este DNA tornou-se parte do DNA da espécie humana. É interessante quando a gente vê essa parte aqui, que a gente já entende que realmente por trás de uma criação sempre tem uma origem, né?
Tipo assim, se a gente for olhar o contexto divino, de onde partiu a vida, por exemplo, é muito complexo que, assim, se a vida surgiu ou ela foi criada, quem criou a vida que criou a vida? Entendeu? É muito complexo você entender. Nós, pleiadianos, viemos do vosso futuro, numa versão do nosso agora. Existe um local de tirania e inquietação, e nós temos visto possíveis futuros para a Terra que incluem a mesma tirania e decadência. É interessante aqui, é como se eles estivessem voltando no passado para tentar corrigir alguma coisa que está afetando lá no futuro, né? Por isso que talvez a gente consegue, às vezes, entender algumas coisas que a gente ouve por aí sobre a questão de um governo oculto que controla a gente, ou talvez algumas aparições que a gente vê de naves, etc., né? Talvez alguém esteja nos observando para tentar conduzir um futuro melhor, né? Para um futuro nosso distante, né? O tempo geralmente é mal compreendido na realidade da terceira dimensão. Vocês acreditam que o tempo é medido em minutos ou graus, mas ele é muito mais vasto do que possam imaginar. Na realidade, o tempo codifica e joga com a informação, permitindo que entrem em diversas realidades, simultaneamente esticando, distorcendo, curvando e girando o tempo. Vocês podem pegar uma curva do tempo elíptica e vivenciar muitas realidades simplesmente seguindo-a e descobrindo que, assim como o tempo não é sólido, a realidade também não é. Isso é uma pergunta que eu sempre me fiz, sabe? É um questionamento que eu sempre tive. Porque assim, por mais que a gente olhou a escala de Eons aqui, quando realmente que o tempo começou a ser medido, né? A gente infelizmente não tem uma referência para saber quando que o tempo começou a ser medido de fato, né? Nós seres humanos aqui, né? Então quando ele fala desse tempo aqui, é um negócio muito complexo mesmo, né? E faz sentido essa coisa dele falar que é codificado, o tempo codifica a nossa realidade, né? Ou seja, então isso permite que várias realidades possam ser acessadas, ou seja, se você tiver uma máquina do tempo que consegue acessar essa codificação, bem provável que você pode ir em várias realidades diferentes e voltar para a sua realidade atual. Se a gente for observar isso naquele filme dos Vingadores, a gente pode ver muito bem isso explicado aqui, né? Que é onde o Tony Stark ele cria um dispositivo de GPS temporal que permite eles irem em épocas diferentes da realidade e voltar para a mesma época dele. Então isso aqui faz muito sentido, né? Por isso que eu sempre digo que todos os filmes que a gente assiste, tudo que a gente vê por aí, é meramente reflexo da realidade, né? Não é necessariamente uma ficção científica, né? E sobre esse ponto aqui que se fala das realidades, isso daí já é uma coisa já praticamente comprovada, né? Se você acessar os registros akáshicos aí, você consegue acessar o paralelismo, né? Que é uma das coisas que eu consigo acessar com facilidade. Como eu já falei em outros vídeos aqui, eu consegui acessar 7 realidades minhas diferentes, né? Então é um conceito que realmente faz sentido o que está sendo dito aqui no livro, né? Como todas as realidades não são sólidas e o futuro não está determinado, ou seja, ele é apenas um número de probabilidades, né? Várias coisas estão sendo possíveis de acontecer. Nós achamos que existe neste momento uma oportunidade de inserir uma probabilidade mais positiva para a Terra. Queremos reinserir luz neste planeta e restituir a Terra ao seu propósito original, tornar-se um magnífico centro de troca de informação intergaláctico. Por isso voltamos numa seção do tempo para um lugar que chamamos de caroço ou semente, a fim de efetuar a mudança. Essa mudança afetará não apenas a Terra, mas o nosso futuro, o nosso presente e o universo inteiro. É um negócio muito interessante quando se fala disso daqui, porque se a gente observar, Einstein mesmo dizia que se houvesse alguém que viesse do futuro nos visitar, a gente nunca saberia, né? Então, muitas coisas a gente pode ver nos filmes aí de ficção científica. Por exemplo, se você analisar aí efeito borboleta, por exemplo, são várias situações em que o personagem ele volta no tempo para sempre consertar alguma coisa, só que isso acarreta vários efeitos, né?
A gente vê isso lá no Doutor Estranho também, onde a gente tem a linha do tempo, onde se as joias do infinito forem removidas ali, ela cria vários lapsos temporais ali, modificando a realidade, né? Só que lá é uma coisa que a gente vê de uma forma bem simples, né? Como se eles focassem numa realidade específica. Mas aqui nós estamos falando de várias realidades acontecendo simultaneamente, né? Então, assim, eu não sei ao certo ainda exatamente como elas têm alguma conexão. Se são várias personalidades vivendo de forma distinta, né? De uma mesma essência. É interessante esse ponto aqui, né? E como a gente já observa nesse livro, é como se fosse eles no futuro tentando corrigir algum erro que talvez eles mesmos cometeram, né? Porque mais para frente, ao longo desse livro aqui, a gente vai ver que na verdade os Pleiadianos somos nós, né? Evoluídos no tempo, né? Então, continuando aqui, estas são grandes notícias. Vocês vieram para a Terra num espaço e num tempo em que a evolução é palpável. O grande salto está prestes a acontecer e vocês vieram participar dele. Não estão sozinhos, pois muitas energias estão chegando à Terra para participar deste grande projeto. Existem naves-mães cercando o planeta, agindo literalmente como transformadores de energia. Existem raios de luz chegando à Terra, vindo de antigos sistemas estelares, que trabalham com vocês há éons. Estes raios de informação estão sendo bombardeados no planeta. Quando a gente lê esse trecho, eu me lembro de uma coisa muito interessante. Se você olhar um pouco sobre o que se fala sobre o Comando Galáctico, né, de Ashtar Terran, essa coisa das naves que vigiam nossos planetas aqui dentro da nossa galáxia, é uma coisa que já foi falada em várias outras ocasiões aí. E quando a gente, por exemplo, vê Star Trek, vê Star Wars, é um negócio assim que não tem como você duvidar das coisas que estão sendo ditas aqui, né? Eu acredito assim que realmente, por estarmos numa dimensão prisional, que é o plano 3D, a gente não consegue ver todas essas coisas que tem na nossa atmosfera aqui, né? É interessante que até se a gente pesquisar, se vocês pesquisarem aí sobre Harizar, ele se julga um viajante galáctico, né? E ele mesmo diz, né, que entre aqui e até Marte, por exemplo, existem várias outras dimensões que estão aqui interconectadas e que em cada dimensão dessa existe vida lá, né? Existem outros planetas, né? Inclusive ele menciona que em Marte existe vida lá, só que numa outra dimensão, numa outra realidade, né? Enquanto essas informações estão lhe sendo transmitidas, o vosso corpo precisa ser capaz de recebê-las, traduzi-las, guardá-las e irradiá-las para outras pessoas. Muitos de vocês construirão ligações telepáticas com essas naves-mãe, e estas ligações serão semelhantes às estações de rádio particulares, através das quais irão conseguir sintonizar um tesouro de informações à vontade. Se a gente for pegar aí, por exemplo, o Tesla, ele mesmo já falou a respeito dessas captações de rádio, né? Que ele mesmo tem aí numa pesquisa que você fizer na internet, até mesmo no YouTube, você vai ver sobre uma situação onde ele teve a experiência lá de captar umas ondas de rádio vindo do espaço e ele, né, acreditava fielmente que não vinha da Terra, né? Então faz sentido isso daqui, né? Isto é a evolução da superconsciência, a evolução até o mais elevado aspecto do vosso ser. Não precisam preocupar-se como tornar-se este ser, porque vocês já são este ser. Só precisam se lembrar disto. Desde a abertura dos véus que envolviam a Terra na época da convergência harmônica, vocês têm sido continuamente bombardeados com esta energia cósmica, e ela tem sido constantemente aumentada à medida que se tem tornado capazes de utilizá-la. Vocês estão evoluindo num ritmo muito acelerado, de que cada ano, cada década equivale a 10 ou mais do século anterior. Sintam o quanto terão realizado quando chegar 1999. E quem vocês serão? Será como se tivessem vivido 100 anos numa década.
Então, se você vê, ó, dá para perceber que esse livro foi canalizado numa época bem mais antiga, né? Porque ele menciona aqui a virada do ano 2000 aqui, né? Porque fala de 1999 ainda. E aqui ele continua, né? Serão inundados com memória e com muitas outras coisas. Muitos de vocês viajarão em naves a várias partes do sistema solar. À medida que forem entrando na idade da luz, mundos jamais imaginados irão se abrir para vocês. Vocês já atravessaram outras eras, a idade do bronze, a idade do ferro, a era da informática, etc. Estas outras eras relacionavam-se com semear, plantar, cultivar e colocar a potencialidade da vida na terceira dimensão. Se a gente fazer uma análise, né, é uma coisa que eu sempre coloquei aqui, e eu vou finalizar essa sessão do vídeo para não ficar extenso. Desde quando a gente teve um incidente de Roswell, lá no Novo México, que é uma coisa que eu sempre analiso e sempre uso de referência, se você olhar como o mundo era antes, ele era totalmente diferente do que foi o depois do incidente, né? Até então, antes do incidente de Roswell, muita tecnologia que a gente conheceu depois não existia, né? Então, se você fizer uma pesquisa, todos os inventos que tiveram depois do incidente de Roswell, você vai ver que a evolução foi tipo exponencial a cada ano que passava, né? Então, quando se diz aqui sobre essas passagens das eras, que os seres humanos iriam estar expandindo a sua mente, ativando memórias que foram bloqueadas para que a gente não pudesse acessar informações sobre a nossa origem, né? Faz sentido o que a gente vê aqui. E isso que se diz que nós estaríamos evoluindo cada vez mais e mais, se você olhar nos dias de hoje, por exemplo, em um ano acontece várias mudanças em um ano, né, das nossas vidas aqui. Então faz muito sentido isso, até porque hoje, se você for observar como a tecnologia avança, como as soluções que aparecem avançam, a cada, por exemplo, 2, 3 meses você vê aí novas tecnologias surgindo no mercado, né? E cada vez mais a sociedade tem que estar se transformando e mudando a cada dia, né? Bom, eu vou dar continuidade nisso no próximo vídeo para que a gente não fique muito extenso aqui, né? Para ficar fácil da gente poder compreender essas questões.